Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB. Hoje eu resolvi falar sobre um tema específico do direito constitucional, que tem alta incidência em provas tanto de concurso público quanto do exame da ordem, que diz respeito aos métodos de interpretação constitucional. Primeiramente, é importante salientar para vocês qual é o conceito de interpretação, em que consiste interpretar. Interpretar é o trabalho realizado pelo hermeneuta, pelo exegeta, e aqui existem distinções de nomenclaturas utilizadas no nosso direito. Existe a hermenêutica do direito, que é a interpretação do direito. Por que hermeneuta? Porque vem da palavra Hermes, que era um deus grego, que fazia, segundo a história grega, fazia a comunicação, o diálogo entre os deuses e os homens gregos. Por isso, da palavra trabalho hermenêutico, do hermeneuta do direito. Também exegese, o trabalho exegético, que são palavras sinônimas, semelhantes, que podem ser utilizadas em prova. Então, por isso, a importância do conhecimento dessas distinções conceituais. Então, como eu havia dizendo, interpretação é o trabalho feito pelo exegeta, pelo hermeneuta do direito, que vai buscar a essência, vai buscar a matéria, o conteúdo propriamente dito, o que é o texto interpretado, a coisa interpretada, o que ele é em sua essência, em sua realidade vivida. Isso é interpretar. Existem 4 espécies, 4 elementos tradicionais ou clássicos de interpretação na nossa teoria geral do direito, que é dada por Savigny no século XVIII, quando ele dizia que existia a interpretação literal ou gramatical, aquela vislumbrada pelo intérprete na própria gramática, na própria letra da lei, na própria literalidade do dispositivo legal. Então, é a forma mais simples de interpretação, mais simplória, advinda da própria palavra escrita. Então, aqui eu cito um exemplo para ficar mais concreto, mais claro essa explicação. O próprio artigo 101 da nossa Constituição de 88, quando dispõe que o nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Suprema Constitucional, ela é composta por 11 ministros, ou seja, 11 pessoas que irão integrar a nossa Corte Suprema, nosso Supremo Tribunal Federal. Não existe o que ser interpretado, está simples, está claro. Então, por isso, dessa interpretação literal ou gramatical, advindo da semântica da própria palavra a ser interpretada. Já a interpretação histórica é aquela advinda da própria evolução das nossas sociedades, dos nossos estados constitucionais. E essa evolução, ela é dada por uma distinção entre a mens legis e a mens legislatoris. A mens legis é a própria menção ou sentido dado pela lei interpretada. O que a lei quis dizer com tal e determinado nomenclatura, com tal e determinada palavra. Já a mens legislatoris é o sentido dado pelo legislador. O que o legislador, quando do trabalho, do processo legislativo, da elaboração da lei a ser interpretada, quis dizer com tal ou determinado termo jurídico em sua essência. O que ele quis dizer com solidariedade, com boa-fé, com princípios ou preceitos ou conceitos indeterminados. Isso é dado pela interpretação histórica da nossa teoria geral do direito. Já a interpretação sistemática vislumbra o nosso ordenamento jurídico, o nosso direito como um todo, como um sistema uno, coeso e harmônico. E aqui há uma principiologia que irá fundar a teoria da interpretação, tanto do direito quanto a interpretação constitucional, vislumbrando o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico como um sistema uno, coeso e harmônico, que irá então integrar não só uma área do direito, uma seara do direito. Então, existe todo um sistema normativo a ser interpretado. Existe o direito constitucional, o direito civil, o direito penal, o processo penal, tributário. Existem N searas ou áreas do direito a ser aplicada e interpretada pelo jurista propriamente dito. Então,
vislumbra não só uma área do direito, mas o sistema todo e coeso e harmônico como um todo. Já a interpretação teleológica, como da palavra teleologia, vem da palavra telos, ou seja, fins ou finalidades. Quais são as finalidades do nosso ordenamento jurídico, do nosso direito? Aqui eu cito um exemplo dado pela nossa LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando dispõe no seu artigo 5º que quando há uma lacuna a ser comatada no nosso ordenamento jurídico e deve ser aplicada aquela determinada regra, que há uma omissão legislativa, que há uma lacuna no direito, o juiz, o magistrado, ele deve vislumbrar os fins e as finalidades sociais do direito. E qual é a teleologia? Quais são as finalidades, então, do nosso ordenamento jurídico? Ora, a própria Constituição da República de 88 dispõe que existe a finalidade de justiça social, de solidariedade, de redução das discriminações e das desigualdades sociais, uma finalidade de um verdadeiro Estado democrático e social de direito, vislumbrando então o norte do nosso Estado constitucional é a dignidade da pessoa humana, é a prevalência da vida, da liberdade, da democracia. Esses são os fins princípios, é a teleologia do nosso direito como um todo, dentro de uma visão de Estado constitucional, democrático e social de direito. Essas são, então, os elementos tradicionais ou clássicos de interpretação. Existe ainda os métodos de interpretação constitucional propriamente dita. Há que se fazer uma distinção que os métodos de interpretação constitucional são nada mais, nada menos do que a evolução dos elementos de interpretação, dado pela nossa doutrina clássica, dado pela nossa teoria geral do direito. Então, diante dessa evolução constitucional que nós conhecemos atualmente, dos nossos estados constitucionais contemporâneos, há que se vislumbrar outros métodos, outros caminhos a serem seguidos para a interpretação da nossa Constituição e nosso ordenamento jurídico como um todo. O primeiro deles é dado pelo método tópico problemático, dado por Theodor Wigg, um doutrinador alemão, que dizia que a interpretação da nossa Constituição, das nossas normas constitucionais, elas devem ser vislumbradas do problema, do tópico, do específico para o geral. Ou seja, o caso concreto dado para um magistrado ser julgado no Poder Judiciário, ele é um problema tópico, específico, que deve ser solucionado pelas regras do direito em um âmbito geral. Então, do tópico específico para o geral. Já o método hermenêutico concretizador, ele faz um viés distinto, ou seja, vislumbrando a interpretação do geral para o específico, ou seja, quando há uma lacuna, uma omissão na lei, no nosso ordenamento jurídico, ele deve ser comatado, ele deve ser solucionado pela integração da principiologia fundante do nosso Estado constitucional. Então, a própria Constituição, é o próprio ordenamento jurídico que vai comatar as lacunas a serem solucionadas no nosso ordenamento jurídico. Vai do geral para o específico. Então, há essa distinção entre ambos os métodos de interpretação constitucional. Já outro método é o normativo estruturante, dado por Friedrich Miller, outro doutrinador alemão, quando ele dizia que o nosso ordenamento jurídico ele é formulado por regras, por normas, e por isso que existe esse conceito normativo estruturante, um sistema estruturado por normas e regras, que devem então ser interpretadas pelo exegeta do direito, pelo exegeta constitucional, de uma forma que o trabalho exegético, o trabalho de interpretação constitucional, ele vai produzir a norma. Então, existe o texto normativo, o texto legislativo, o texto da lei propriamente dita, que irá ser interpretado e
essa interpretação, esse trabalho de interpretação do hermeneuta vai gerar o produto que é a norma estruturante do nosso Estado democrático de direito. Então, essa faceta entre norma, regra e interpretação constitucional dada por Friedrich Miller. Já outra faceta é o científico espiritual dado por Smendi, quando ele dizia que os nossos estados constitucionais, como são vislumbrados atualmente, eles são estados flexíveis, sociedades que devem ser flexibilizadas pela interpretação de um exegeta que possa moldar as nossas constituições de acordo com os anseios da sociedade vivida. Então, para Smendi, o Estado nada mais é do que reflexo do que a sociedade almeja. Então, dentro desse aspecto, o que Smendi quer dizer? Que o Estado é o produto da sociedade que a vivencia e que deve ser flexibilizada, então, a interpretação do nosso ordenamento jurídico de acordo com os anseios da sociedade que a estrutura. Já o método da comparação constitucional é dado por Peter Haberle, quando ele, dentro do aspecto da perspectiva de constituições abertas, de constituições, então, que seriam interpretadas pela população em geral, e que isso seria um verdadeiro Estado constitucional, de acordo com a perspectiva já vista em vários outros vídeos aqui nesse mesmo canal, Peter Haberle quis dizer que existe um método de interpretação de comparação constitucional. E o que seria essa comparação constitucional? Seria aliar os 4 métodos anteriormente vistos, que são os métodos advindos da teoria clássica ou tradicional, o método gramatical literal, o método histórico, o método sistemático e teleológico, fazer uma junção de todos esses métodos de interpretação constitucional, de interpretação do direito como um todo, e visualizar um produto que seria de comparação entre o que a Constituição quer e o que seria essa interpretação dada pela conjugação desses métodos de interpretação. Existe uma crítica a esse conceito de comparação constitucional, dizendo que não seria um novo método de interpretação constitucional, mas seria a junção de todos eles. Então, por isso que não seria um conceito distinto dentro da nossa teoria constitucional. Porém, na doutrina existe essa distinção conceitual dada por Peter Haberle. Existem ainda princípios que irão fundamentar e orientar as nossas interpretações, tanto do direito como um todo, quanto da interpretação constitucional. Como eu já salientei anteriormente, existe o princípio da unidade da Constituição, ou seja, vislumbrando não só a Constituição, mas o nosso ordenamento jurídico como um todo coeso e harmônico, uno. Existe ainda o princípio da harmonia, ou seja, vislumbrando o nosso ordenamento jurídico e a Constituição como um sistema a ser seguido e orientado pela principiologia que funda o nosso Estado constitucional e democrático de direito. Um sistema harmônico, coeso e uno. Também existe o princípio da correção funcional. E o que seria essa correção funcional? Vislumbrar que existe o princípio da separação dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário, e que cada um desses poderes tem as suas atribuições e que não deve ser, então, reduzidas essas atribuições de acordo com as suas funções. Já o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais é dar maior concretude, é dar maior efetividade às normas da nossa Constituição, vislumbrando a concretização, a efetivação de um verdadeiro Estado democrático social de direito. Também existe o princípio da força normativa,
da nossa Constituição, dando uma maior integração, uma maior coesão, uma maior efetividade e concretização do que está disposto na nossa Constituição, tornando as normas programáticas em normas com ampla efetividade, com aplicação imediata, de acordo com a classificação dada por a nossa teoria constitucional, por José Afonso da Silva, que deu essa classificação constitucional entre as normas e a aplicabilidade das normas constitucionais. Vislumbrar também o princípio da interpretação conforme a Constituição, ou seja, que a Constituição é a base do nosso ordenamento jurídico e que todo o nosso ordenamento jurídico, todas as normas do nosso direito, devem ser vislumbradas, interpretadas e aplicadas de acordo com o que dispõe a nossa Constituição de 88, com a principiologia fundante do nosso Estado constitucional e democrático de direito. E também o princípio da proporcionalidade, como um princípio norte de todo o nosso ordenamento jurídico. Como nós sabemos, o propulsor conceitual do princípio da proporcionalidade foi Robert Alexy, quando ele diz que o princípio da proporcionalidade ele visa colmatar lacunas do direito, ele visa então solucionar problemas de conflitos de normas e de princípios constitucionais de acordo com uma principiologia da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Então, essas são a principiologia fundante da interpretação tanto constitucional quanto da teoria geral do direito. Ela fundamenta todo esse trabalho exegético do hermeneuta do direito e que, se agora fazendo um apanhado de toda a teoria da interpretação constitucional, da exegese do direito, toda essa principiologia, esses conceitos de sistema, de harmonia, de coesão, de unidade do nosso ordenamento jurídico, ele deve ser vislumbrado de uma forma coesa. Então, não existe uma forma ou outra correta de interpretação. Todas podem ser corretas de acordo com o caso concreto. E é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.